Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Irmãos, eu quero que você abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 13. Deixa a Bíblia aí abertinha, já já nós vamos ler. O Senhor tem falado muito ao meu coração que o desafio da igreja desses dias, um dos grandes desafios da igreja nesses dias, muitas vezes não é nem a frequência, muitas vezes não é nem fazer com que os irmãos façam parte de um ministério. O desafio da igreja nesses dias é o relacionamento com Deus. Maior dos desafios dessa geração em que nós estamos inseridos, porque às vezes a gente fala assim, essa geração, dá a impressão que é só os jovens, né? Não, nós estamos vivendo nessa geração, e então nós fazemos parte. É entender, é voltar a essa essência que a minha estava falando, do que é ter um relacionamento com Deus. Relacionamento é de estar ligado ao corpo de Cristo na terra por causa do relacionamento. É fazer parte do corpo de Cristo na terra, porque um dia o Senhor Jesus morreu na cruz por nós, e porque um dia nós fomos convencidos, não de que tudo que nós precisamos a gente consegue extrair nele, mas nós estamos aqui porque nós somos convencidos de pecado, nós somos convencidos que nós precisávamos de salvação, nós somos convencidos de que nós precisávamos de uma nova vida, nós fomos convencidos de como um outro louvor antigo que dizia, sem Jesus não dá. Sem Jesus não dá, mas não é por causa da chave, não é por causa de nada, é por causa de algo que é a presença do Senhor na nossa vida. É comunhão e relacionamento com Ele. É incrível a oportunidade de criar os filhos na igreja. Então, estou vendo aqui o Lucas com a família dele. Que coisa linda ver as crianças participando do culto. Micael, então, é pentecostal. Que toda oportunidade que ele tem, ele grita glória a Deus bem alto e bem forte. Só que um conselho aos pais: não permita que essa presença se torne comum para os seus filhos. Não permita que essas crianças cresçam acostumados e igrejeiros, sem que eles sintam a necessidade de ser cheios desse Espírito. Sem a necessidade de ser cheios dessa comunhão. Sem a necessidade de ter uma fiação, uma ligação com o Pai. Porque esse que é o problema desses dias. Nós entendermos que Deus fala por meio da pastora, óbvio, fala. Deus fala por meio daquele profeta que você admira e que em toda oportunidade você pede para ele orar por você, fala, claro. Mas o Espírito Santo quer se relacionar com você a ponto de falar com você. A ponto de dirigir a sua vida, a ponto de falar com você ali, ó. Esses dias eu estava falando com a Paty, se eu não me engano, foi com a Paty agora? Que o desafio também para nós não é ter fé. Quem aqui tem fé? Se você parar para pensar, nada na nossa vida foge do âmbito da fé. Nada. Porque eu falei para vocês assim, meu aniversário é domingo que vem. Então, se alguém perguntar, como foi seu nascimento? Eu vou falar assim, eu nasci dia 19 de fevereiro de 1972. Perto da meia-noite, isso era umas 11h30 da noite.
A minha mãe já tinha ido em outro hospital e falaram que eu não ia nascer naquele dia, porque o diabo queria que passasse mesmo da hora, porque ele sabia da obra que Deus tem na minha vida. Mas Deus usou a minha tia, que era muito doida, e falou assim: ninguém vai voltar para casa não, nós vamos para outro hospital. E chegou lá, já foram internando a minha mãe e fizeram a cesárea e eu nasci. Mas irmãos, por que eu sei de tudo isso? Porque meus pais me contaram. Mas eu tenho como garantir para você que tudo isso é verdade? Eu tenho que crer. Eu tenho que crer que eu sou filha de Josefa e Paulo. Eu tenho que crer que eu sou irmã de Fernanda. E Fernanda tem que crer que ela é minha irmã. Porque isso é o que nos foi contado. Mas quem lembra do momento do nascimento? Quem lembra da cara do médico? Quem lembra o que foi dito na sala? Tudo na nossa vida é pela fé. Não tem como escapar do âmbito da fé. Então, a gente precisa dar o segundo passo, que é conhecer esse Deus que nós dizemos que cremos nele. A gente precisa avançar e conhecer esse Deus, ter experiências com Deus, para que quando alguém disser para você, não é assim, você diga, é assim, porque eu conheço. É assim porque Ele fez na minha vida. Então, por exemplo, as pessoas deixaram de falar sobre o batismo com o Espírito Santo, porque é algo emocional. Porque negócio de pentecostalismo, mas quem pode dizer para o Henrique que o batismo com o Espírito Santo acabou? Se há 15 dias atrás, na oração, continua enchendo os crentes, continua operando, continua, aleluia. Então, é por isso que eu preciso ter relacionamento com Deus. Eu sempre falo para vocês que eu era do mundão mesmo, até que eu conheci uma irmã que ensinou a gente a jejuar, ensinou a gente a orar, e eu jejuava muito, 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 e eu recebi muitas vitórias por meio do jejum. Aí, quando eu fui procurar uma igreja para congregar, para mim era tudo igreja, e era tudo crente, porque eu não sabia que tinha o tradicionalismo, o pentecostalismo, os reformadores, eu nem sabia quem era Lutero, nada. Aí eu cheguei numa igreja tradicional, daquelas que 1 hora e todos baixam a cabeça. E aí os irmãos foram fazer uma visita para nós, tudo, porque eles queriam que a gente batizasse lá. E eu caí na graça de falar que eu estava em jejum. Meu Deus, o irmão falou assim, assim não dá. Jesus já fez o sacrifício na cruz por nós. Vê o que acontece quando Jesus foi jejuar lá no deserto. O que apareceu para ele? O diabo para tentar. É por isso que esses irmãos ficam tudo perturbados de tanto jejum. Mas eu já sabia o poder que o jejum operava na minha vida. E não tinha argumentação que aquele irmão pudesse falar naquela hora para tirar uma convicção que já era real em mim. Já era real em mim, porque o Senhor já trabalhava na minha vida por meio do jejum. Se você me perguntasse quem é Lutero, o que é a Reforma, quais os livros da Bíblia, eu não sabia nada disso, mas eu sabia que Deus age por meio do jejum, sim. Então, irmãos, a gente precisa ter experiência e desenvolver relacionamento com Deus. Aleluia. Juízes 13, a gente vai ler do 2 até o 5, diz assim: certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse:
você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha, não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Amém? Até aqui. Então, estamos falando do período de Juízes, um período em que Israel aprontava, se desviava, Deus mandava uma nação para escravizar. Eles lembravam do Senhor, se arrependiam, Deus levantava um libertador, um juiz, que ia guerrear por Israel. Eles iam ficar libertos por um tempo, às vezes 20 anos, às vezes 40 anos, às vezes 80 anos, mas depois eles iam voltar a cair. Esse é o livro de Juízes. Se vocês forem ler, tiverem a curiosidade de ler, vocês vão perceber essa dinâmica, em que Israel levanta, passa um tempo abençoado, depois cai. Levanta, passa um tempo abençoado, depois cai. E é dentro desse contexto que o anjo do Senhor vai aparecer para uma mulher que é a mãe de Sansão. E vai dar todas essas explicações para ela. Então, o anjo do Senhor, ele vai dizer para ela que ela vai engravidar, ela vai ter um filho e aquele menino será um nazireu. O que é um nazireu? Nazireu é de uma palavra hebraica que significa nazir, que é separar. Então, ser um nazireu era alguém separado, consagrado a Deus. Só que, depois, se vocês lerem lá em Números, capítulo 6, está tudo escrito lá como que era para ser esse voto. Você poderia fazer um voto de nazireu. Então, por um tempo eu vou me separar para Deus. Por um ano, por 6 meses, por um mês, por 2 anos. E aí, nesse período, haveriam algumas restrições, a gente já vai falar disso. Depois, a pessoa ia no templo, oferecia um sacrifício, raspava todo o cabelo, porque durante o voto não podia cortar o cabelo. Aquele cabelo ia ser queimado, completamente queimado, e a vida ia seguir. Ou a pessoa poderia ser um nazireu a vida inteira. No caso de Sansão, ele não tinha escolha. Ele não tinha escolha, porque foi o Senhor que separou ele. Foi o Senhor que dentro do ventre da mãe falou: esse menino será nazireu. Foi no ventre da mãe que o Senhor falou: eu estou separando esse menino para mim, para uma obra. Antes dele nascer, o Senhor já declarou quem ele seria. Antes dele ser gerado, o Senhor já falou qual seria a natureza da obra de Deus na vida daquele menino. Ele seria um libertador. Ele seria um libertador para a nação de Israel. E isso diz muito respeito à nossa vida. Porque, irmão, minha irmã, meu irmão, para que você acha que o Senhor levantou a igreja? Para que você acha que você está vivo em 2023, quando tantos amados já partiram? É porque o Senhor quer usar você como libertador para esta geração. Aleluia! O Senhor quer usar você para fazer a diferença. Entenda. A gente vai falar sobre alguns pecados de Sansão? Vou. Mas essa pregação não é sobre pecado. Embora eu também não tenha problema nenhum para falar sobre isso. Acho que a gente deve sempre continuar pregando sobre pecado.
Mas eu quero que você entenda um princípio da palavra. A diferença entre o ímpio e o crente. Entre o justo e o injusto. Entre aquele que serve e aquele que não serve. Porque o Senhor quer contar você entre aqueles que servem. Aleluia! Então, algumas áreas iam ser tocadas na vida do nazireu. Primeiro ponto é a dieta. Durante o tempo desse voto, ele não poderia beber vinho nem nenhuma bebida fermentada. Ele não poderia nem comer a casca da uva, nem a sua semente. Era uma dieta restrita, porque ele estava num período de santificação. Se santificando, se separando, se reduzindo. Ele estava dizendo para Deus que ele estava enfraquecendo a carne para fortalecer o espírito. Quanto mais você maltratar a sua carne, quanto mais você reduzir, santificar a sua vida, mais o espírito fica fortalecido. Irmãos, eu teria que fazer uma série de mensagens ou um dia só para a gente estudar sobre os benefícios do jejum intermitente. A ciência já descobriu os benefícios do jejum. A gente olha para a palavra e acha que, meu Deus, que dieta, não podia comer gordura. Porque eu sei de uns irmãos aqui que amam um churrasquinho e quando vê aquela gordurinha do contra até... Mas pela palavra a gente não pode comer gordura. E hoje nós já temos conhecimento suficiente para entender o quanto a gordura animal nos faz mal. Entope as nossas artérias, faz mal para o nosso coração. Segundo ponto que ia ser diferente na vida do nazireu é a aparência. E isso é difícil nos dias de hoje. Porque ele não ia poder cortar o cabelo. Se fosse a vida inteira, nunca. Então, por exemplo, o profeta Samuel nunca cortou o cabelo. Sansão não poderia nunca cortar o cabelo. Sabe por quê? Não cortar o cabelo naquele tempo era você tornar visível, de uma forma aparente, a aliança com Deus. Era um sinal. Quando uma pessoa olhasse para o nazireu, ele ia saber: ali tem um homem que tem aliança com Deus. Ali tem uma mulher que tem aliança com Deus. Então, irmãos, veja bem. Eu não sou hipócrita. Hoje eu sou uma pessoa tatuada. Vou lá no salão da Thay, arrumo meu cabelo, faço minha unha, uso maquiagem e tudo bem. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Será que quando as pessoas olham para nós, para a nossa veste, para a nossa fala, para o nosso comportamento, há diferença entre o cristão e o ímpio? Será que quando a gente está num ambiente, as pessoas olham para nós e percebem que ali tem uma mulher cristã? Que ali, aquele rapaz é crente, ó, dá para ver, nem que seja pela roupa? Ou será que já está tão igual que... Porque esse era o propósito, era uma humilhação diante de Deus, era abrir mão da vaidade. Era abrir mão, era que as pessoas olhassem e percebessem esse processo de santificação, em que eu posso fazer o que eu quiser, mas eu não faço porque eu dou conta da minha vida a alguém que é maior do que eu e que diz que sem santificação ninguém pode agradá-lo. E aí Paulo vai dizer que tudo me é lícito, tudo me é lícito. Se eu
quisesse colocar aqui um shorts, uma meia calça preta, um salto e vir aqui pregar, tudo me é lícito, mas a pergunta que não quer calar é: isso me convém? Isso glorifica o nome do Senhor? Isso me permite cair na unção? Porque se eu cair na unção, vocês vão ver até meu âmago, para dizer o mínimo. Precisa existir um sinal em nós da presença. Precisa existir em nós uma fala que santificada, saudável, sadia. Precisa existir em nós uma conduta sadia, santificada, diferenciada do mundo, porque nós estamos, mas não somos. Nós estamos desse mundo, mas nós não somos dele, e eu não quero ficar aqui. Aleluia. E o quarto ponto, o terceiro ponto na vida de um nazireu era relacionado às associações. Ele não podia tocar num morto. Ele não podia se prostituir. Ele não podia. Ele era diferente. E isso é que tá, aí é que tá. O X da questão que pegou para Sansão é o mesmo que nos pega. Porque eu até escrevi uma frase, é um comentário da Bíblia NVI, da Bíblia de Estudos NVI, que diz assim: as disposições do voto do nazireu diziam respeito às áreas nas quais o nazireu podia fazer decisões conscientes. E isso é desafiador, porque isso nos tira da zona de conforto. Isso nos faz entender que todas essas restrições são capazes, a gente consegue tomar essas decisões de se manter assim de forma consciente. Porque nós temos uma mania de culpar o sistema, o mundo, a mãe, o pai, o marido, a mulher, a pastora, o pastor, o ministro, o líder. A culpa é de todo mundo, menos nossa. Menos minha. A culpa é da Miss. A culpa é do Nando, a culpa é do Edson, que acordou. Não, ele me deu bom dia, mas é só um exemplo. Acordou e não me deu bom dia. Por isso que eu cheguei aqui chutando todo mundo. Menos do meu mau humor. A culpa não é minha. A culpa, eu errei. Só que você é capaz de tomar decisões conscientes. Você é capaz de tomar decisões conscientes. A gente não senta na roda dos escarnecedores e bebe porque eu não tinha escolha. Não, é porque a gente escolheu. A gente não conta a piada suja, fala palavrão, porque eu fui criada por um pai que fala. Não, é porque eu gosto, é porque eu quero. A gente não anda com as piores pessoas muitas vezes e tem os amigos mais mundanos porque eu não tenho escolha. Não, é porque você gosta. É porque a gente escolhe aquele ambiente, porque é muito gostoso. Dá uma disfarçadinha lá e... Opa, voltei para a igreja, amanhã eu estou aqui ministrando. São escolhas. São escolhas. São escolhas. E aí, no que ser nazireu tem a ver com ser cristão? Porque, pastora, me poupe, é no Antigo Testamento. Só que, irmãos, tanto o nazireu como você cristão foi escolhido por Deus.
Efésios 1:4 está escrito: porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Antes que houvesse mundo, Deus fez duas coisas. Idealizou você. E para que você pudesse viver, antes da fundação do mundo, Jesus foi sacrificado na cruz. A cruz é real antes da fundação. Porque Deus sabia de tudo que a gente ia fazer. Então, alguém vai ter que se sacrificar. Então, eu vou me sacrificar por eles, mas eu vou criar mesmo assim. E por que o Cordeiro foi sacrificado antes da fundação do mundo? Porque ele já sabia que naquele momento, naquele ponto X da história, ele ia para a cruz. E ali ele já começou a morrer como uma pessoa que recebe um diagnóstico de que ela tem 1 mês de vida. Ela já começou a morrer naquele momento. Mas apesar da dor e do sofrimento de saber que mesmo sendo Deus e não tendo pecado, e sendo a pura expressão do amor, para que você estivesse sentado aqui hoje, Ele escolheu a cruz. Ele escolheu. Aleluia. Meu Deus. Qual é a segunda conferência entre cristão e nazireu? Nós somos, irmãos, ambos são particularmente separados para Deus. Fala para quem está do seu lado: você foi separado para Deus. Só que o que é ser separado para Deus? Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos. Paulo está falando assim, gente. Em nome de Jesus, eu imploro, eu rogo para vocês. Pelas misericórdias de Deus, eu rogo que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, porque este é o culto racional de vocês. Será que a gente entende o que é isso? Quer dizer que eu sei que eu estou me sacrificando. Eu sei. Já contei outras vezes, vocês já riram. E aí vocês vão rir da mesma coisa de novo. Porque é para isso que eu queria ser pastora. Eu falava várias vezes a mesma coisa. Estou brincando. Mas meu sonho, irmãos, era sair na Vai-Vai. Eu falei para o meu pai: o ano que vem eu vou sair na Vai-Vai. Aí meu pai falou: não vai. Eu falei: eu vou. Foi o ano que eu me converti. No outro carnaval eu era crente. Irmãos, é por Jesus. Sacrifica o que você quer para a tua vida. Isso é o seu culto racional. É você falar assim: eu quero. É gostoso. É prazeroso. Mas é por ti, Jesus. Isso é o culto racional. É mais do que você chegar aqui e saber que na hora do louvor você tem que ficar de pé. E você é obrigado a falar: sonda-me, usa-me, porque senão o ministro vai espancar a igreja. É mais do que isso. É você falar: sonda-me, usa-me, porque é isso que eu quero para a minha vida. Mais do que tudo, é ser esquadrinhado por ti. É que o Senhor veja onde está o erro em mim e o Senhor possa me usar. Aleluia! É ter uma racionalidade do que é ser um cristão. A fé é racional. A fé não é burra. A fé não é algo imposto em que alguém te diz alguma coisa. Ela é experimentada pelo ser que conclui: eu preciso
preciso desse Deus. E naquele momento que você não está vendo, mas você escolhe fazer o certo. A Fernanda tem um testemunho que talvez ela nem perceba, mas eu vou falar. Nós trabalhamos 10 anos como contratadas da Prodesp. E aí tinha uma falcatrua, a gente era contratado por agências. Quando a agência ia ficando muito tempo, a indenização dos funcionários ia ficando muito gorda. Então, eles faziam uma licitação, mudava de agência, você recebia todos os seus direitos, né, trabalhistas, mas você era recontratado. Continuava trabalhando, só que começava tudo de novo. Você era registrado de novo. Nessa brincadeira, a gente ficou 3 anos sem férias. Porque toda vez que ia vencer nossas férias, mudava a agência. Era assim. Aí, um dia, eu já tinha me desligado, a Fernanda ainda estava, mudou de agência e a nova agência fez uma proposta de registrar eles daqui 3 meses para que todos pudessem receber o seguro-desemprego. Mas minha irmã já era crente. E ela sabia que ela não estava desempregada. Ela estava trabalhando. Então, ela abriu mão de receber o seguro-desemprego. E, na época, ela foi zoada. Porque ela foi a única que abriu mão de receber aquele seguro. E ela, na época, falou assim que ela pensava que ela ia ter um salto financeiro. Mas não aconteceu nada. Ela só fez o que era certo e ok. Só que, minha irmã, quantas vezes você vem aqui hoje testemunhar que você pensou e Deus te deu uma bolsa, que você pensou e Deus te calçou, que você tem roupas e roupas e roupas, que o Senhor te sustenta e não te falta nada, que o Senhor abençoa a tua casa. Essa é a colheita do fiel. Aleluia. Às vezes você não vê, parece que está todo mundo bombando. E você, caramba, eu quis ser fiel. Passe do metrô, desempregado. Então, só que quem quer ter uma boa colheita? Semeie uma boa semente. Confie que Deus é o teu sustento. Confunda o ímpio. Seja cristão em todas as áreas da sua vida. Seja cristão nos seus negócios. Seja cristão em todas as áreas. Ai, pastora, mas o governo não precisa. O Brasil é rico, não interessa. Não abra uma brecha para Satanás ter do que te acusar. O Senhor vai te sustentar. Aleluia, o Senhor vai te sustentar. Vá na contramão do sistema. Aleluia. Porque você é separado para Deus. Você é, aleluia. Aleluia. Terceira convergência entre o cristão e o nazireu é que ambos são consagrados para sempre. Eu falei aqui na consagração de todos os irmãos que nunca mais vocês vão deixar de ser o que são agora. Porque um óleo foi derramado sobre a cabeça. Mas isso é só para quem foi consagrado? Porque em Efésios está escrito que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Já desceu um óleo espiritual sobre a tua cabeça, que revela que você é consagrado e separado por Deus para sempre. Aleluia!
Nós somos consagrados para sempre. O que está lá em Hebreus 6, 4 a 8? E eu acho muito incrível tudo que o escritor aos Hebreus escreveu, porque aqueles homens estavam querendo voltar para o judaísmo. E o escritor, ele está chocado, ele fala, como? Oi? Se o judaísmo espera pelo Messias e o Messias já veio, vocês vão voltar para onde? E a pergunta que eu faço hoje é, para onde nós vamos voltar? Se a esperança, a nossa bendita esperança é Jesus. Nós já sabemos quem Ele é, a obra que Ele fez, que Ele vai voltar para nos buscar. Você vai desviar e vai para onde? E aí, o escritor, ele está tão indignado que ele fala, ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. Pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. O que você vai pregar para uma pessoa que já foi batizado com o Espírito Santo, já falou em língua, já profetizou, e agora, usando o exemplo que eu falei do carnaval, vai desfilar, vai ser passista, vai saudar as entidades? Que evangelho que você vai pregar para essa pessoa entender qual é o propósito de Deus para a vida dela, para ela voltar para Cristo Jesus? Porque só tem isso, irmãos. E a vida eterna é essa: que conheçam a Jesus, que conheçam o único Deus verdadeiro, a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem enviaste. Aleluia! Aleluia! Pode aplaudir, Senhor. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Tanto o cristão como o nazireu precisa se abster do vinho, encher-se do Espírito Santo. Por quê, pastora? Está falando que não pode embriagar, é verdade? Ah, mas se eu tomar um cálice, eu não estou de fogo. Também é verdade. Eu não posso ser hipócrita. É verdade. Só que tem uma coisa. A gente não pode gostar de beber. Porque quando você bebe, você sai da sua sobriedade. E quando a gente sai da nossa sobriedade, a gente faz coisas que na nossa sobriedade nós não faríamos. Quantas mortes são causadas porque as pessoas estão de fogo? Quantas pessoas morrem em acidentes terríveis de trânsito porque o motorista estava embriagado? Quantas pessoas chegam aqui, irmãos? Estou falando aqui, mas na igreja de Cristo espalhada na terra, porque elas precisam ser libertas do alcoolismo. Porque elas são escravas de um vício. Meu pai tinha um amigo que era muito legal, Severino. Ele era um gráfico, um homem responsável, trabalhador. Mas meu pai conta que 5 horas da manhã ele estava assim no trem. Só parava de tremer quando ele entrava 6 horas da manhã no bar para tomar a primeira pinga. E esse homem morreu. O meu primo, o Eduardo, meu primo morreu num estado de miséria que ele foi enterrado com as roupas do Aqueça. Sabe quando na garagem que a gente tinha aquelas roupas que a gente doava? A gente foi lá pegar uma roupa do Aqueça, que era separada para os moradores de rua, para dar para um cara inteligente.
bonito. Meu primo era lindo, a cara do Tarcísio Meira. Uma conversa agradável, onde ele chegava, ele fazia amigos estimados, mas a bebida matou ele, irmãos. E aí eu pergunto para a igreja, por que que a igreja aprendeu a beber? Por que que a igreja voltou para o lamaçal do pecado? Por que que a igreja agora assimilou essa conversa que não é pecado, se só faz mal? Por quê? Por que os jovens, graças a Deus, isso não acontece aqui, mas como é que uma pessoa que é dependente químico ou alcoólico vai sair com os jovens da igreja, para dentro dos jovens da igreja ele voltar para o estado de pecado que ele não suporta mais e ele quer ser liberto? Por quê, meus irmãos? No que o nome do Senhor é glorificado? Alguém me explica? Em nome de Jesus, eu quero entender, porque eu já fui uma pessoa no mundo que andava de fogo e eu não suportava mais aquela vida. Por quê? Ore, manaia, sobe, anda, labaxere, balabaxai. Então não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, salmodiando e bendizendo a Deus. Aleluia. 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 E por que Sansão caiu? Diante das promessas que o Senhor tinha para ele. Números 14:10 é a receita. Ele conheceu uma mulher no mundo, entre os filhos dos filisteus. E ele quis casar com ela, porque agradou os olhos. E em Números 14:10 está escrito assim: descendo, pois, seu pai àquela mulher, fez Sansão ali um banquete, porque assim os moços costumavam fazer. Sabe o que está escrito? Porque assim o mundo costumava fazer. Porque assim a moda costumava fazer. Porque assim todo mundo fazia. E é isso que a igreja aprendeu. A fazer o mesmo que todo mundo faz. Ele quis ter um casamento como os moços costumavam fazer. Ele quis ter uma vida conforme todo mundo da idade dele costumava fazer. Porque afinal de contas ele era um jovem. Só que ele não foi escolhido para ser igual. Ele foi escolhido para fazer a diferença. Nós somos escolhidos para fazer a diferença. Então, ainda que todo mundo traia, você não trai. Aleluia. Aleluia. E aí, para viver aquela vida medíocre, abaixo, ele começou a ter pequenos segredos. Então, ele está indo namorar, ele vê um leão. Aí o Espírito Santo se apodera dele, ele estraçalha o leão, larga lá, mas ele não contou para ninguém. Só que ele não podia tocar em morto. Até ele ter matado o leão, ele não ia morrer. Ele matou o leão. Só que no outro dia ele está passando pelo lugar. Deixa eu ver o que aconteceu com o leão. Dentro do corpo do leão tinha mel. Dentro do corpo daquele morto tinha mel. Ninguém está olhando. Meu pai não está aqui, ninguém está olhando. Ele foi lá, dentro do corpo de um animal morto,
que já estava lá há muito tempo, porque já tinha produzido mel, e ele tira o mel e come. Primeiro ponto, que nojo, cara. Como você tem coragem de tirar uma comida de dentro de um cadáver? Mas isso é como ele estava, porque quem se alimenta de pecado come coisa podre, contaminada. E ele comeu, ele levou para casa, ele deu para o pai dele, ele deu para a mulher que ele ia casar. Porque também tem uma coisa, a pessoa contaminada pelo pecado, ela contamina o ambiente. Porque é o princípio de Satanás. Está indo para o inferno, vou arrastar quem eu puder levar comigo. Meu Deus, aleluia. Ele não podia beber, mas ele deu um banquete no casamento dele. Aleluia. E além de tudo, ele se envolveu com uma prostituta chamada Dalila. Irmãos, sabe aquelas coisinhas que você faz escondidinho? E tem um parênteses aqui que é muito, muito sério. Durante todo esse processo, Deus usou ele várias vezes. Ele matou pessoas com 1000 homens com uma queixada de burro. Então, é assim, Deus está me usando. É por isso que eu estou falando para você hoje, que é sobre relacionamento, não é sobre ser usado. Porque eu estou no pecado, mas eu estou tendo visão. Deus está me usando. Eu estou no pecado, mas eu orei, a pessoa foi curada. Deus está me usando. Ele continuou por um tempo sendo usado, mesmo no pecado. Então está tudo bem, porque ele não tinha relacionamento para entender o que Deus aprova ou não. E muitas vezes Deus te usa, não é por você não, é pelo que precisa da cura. E você está ali, teve ousadia para falar, levanta e anda. Deus queria usar a pessoa, curar a pessoa teve fé, levantou e andou. Mas quem foi o povo que não entrou na terra? Foi o povo que mais viu milagre. Foi o povo que viu o monte tremer, fumegar, Deus falar com Moisés. Foi o povo que andou pelo mar vermelho e não entrou. Ver milagre não é muita coisa não, em termos de salvação. Mas ele foi abrindo pequenas concessões. E um dia ele achou que tudo bem, ele tem um relacionamento com uma prostituta. E olha só que interessante. Antes dela cortar o cabelo dele, ela atormentou ele tanto que ele desejou morrer. Ela importunou ele tanto. Ela desestabilizou as emoções dele. E antes disso, ela já tinha deixado evidente que ela ia traí-lo. Porque todas as vezes que ela perguntou, qual que é o segredo da tua força? Me amarra com umas cordas novas que eu vou perder a força. Ela amarrava ele todo e gritava, olha os filisteus. Ela não deixou bem claro que ela ia trair ele, mas ele estava tão ligado a ela, emocionalmente e de uma forma sexual, que ele não conseguiu abrir mão dela. Então, às vezes as pessoas falam, eu não sabia. Sabia, você sabia. Porque a pessoa dá sinais. A pessoa deixa evidências de quem ela é. Mas a carência, o imediatismo. Eu estou precisando dessa grana agora, depois eu vou ver, eu vou receber o seguro-desemprego sim. Passa para cá. Aquela coisa do hoje, do agora, da satisfação pessoal. Então é o que tem para hoje, não é o que a gente fala? É o que tem para hoje. Mas o que tem para hoje pode impedir o teu amanhã. Aleluia. Então ele estava ali apegado, descontrolado emocionalmente.
E aí, quando ela cortou o cabelo, Deus falou: chega. Porque era o último sinal da aliança. Era a última coisa que ele não tinha tocado ainda. Era no sinal da santidade. E ele tornou profano a coisa mais linda que Deus fez na vida dele, que era tornar evidente que ele era separado para Deus. A partir daquele momento que ela cortou aquele cabelo, ele passou a ser uma pessoa comum. Irmãos, o seu brilho é por conta da presença do Espírito Santo na sua vida. Quando o Espírito Santo se retira, nós nos tornamos pessoas comuns, sem graça e feias. Você é lindo desse jeito por causa do brilho de Cristo na tua vida. Porque o crente pode estar descabelado, com um cocoruto aqui, um camisetão de político, mas o rosto dela brilha porque tem a presença do Espírito. E o que acontece? Nós não sabemos qual é a gota d'água de Deus. Quando o Senhor fala assim: agora chega! Porque quando ela gritou: Sansão, Sansão, os filisteus estão atacando, acontece para mim a coisa mais triste. Ele está dormindo no colo de Dalila. E ele fala: vou levantar e Deus vai me usar mais uma vez. E o Espírito Santo tinha saído. Irmãos, o Espírito Santo saiu enquanto ele dormia. Eu vou falar mais uma vez para ver se você entende. O Espírito Santo saiu enquanto ele dormia. Quantas vezes, quantas pessoas que pensam que ainda estão sendo usados, que pensam que ainda têm o brilho de Cristo, que pensam que ainda estão em comunhão, mas o Espírito Santo já está longe e a pessoa não percebeu, porque ficou andando na esteira, ou porque ficou dormindo no pecado, dormindo com a cabeça no colo de Dalila, dormindo no pecado, enquanto o Espírito Santo saiu. Ele estava numa realidade paralela. Eu sou escolhido, eu sou o fortão. E às vezes a gente vê pessoas que parece que elas estão numa bolha cósmica, sabe? Que elas estão vendo a vida de cima e ai, good vibes, e não tá nem aí porque eu tô na graça. E de repente Satanás vem, estoura a tua bolha cósmica, você cai de cara no chão e ainda fala: Deus, você não me segurou, Deus já foi faz tempo. Eu vou terminar, mas eu vou falar o que Deus falou no meu coração essa semana aqui. Nós camuflamos quem nós somos de verdade. Ser humano camufla. Ser humano peca e faz uma roupinha de folha e vai na presença de Deus. Ai, me escondi porque eu estava nu. Nós camuflamos quem nós somos, mas Deus sabe quem nós somos. E que Ele nos separou para a glória dEle. Aleluia. E o Senhor tem falado muito comigo, batido nessa mesma tecla. O Espírito Santo já tinha saído de Sansão e ele nem percebeu. E muitas vezes a gente está tentando se agarrar a uma glória que já foi. Assim como Moisés, que colocou um véu no rosto para que os israelitas olhassem para ele e não percebessem que a glória que tinha sobre ele estava se apagando. Então eu vou pôr um véu.
Assim como havia uma cortina no templo para separar o santíssimo lugar do Santo dos Santos, para esconder uma glória que não existia mais, porque a arca não estava mais lá. Mas Jesus rasgou o véu. Pá! Não tem mais nada lá. Agora o caminho sou eu. Aleluia. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eles estão escondendo uma religião vazia. Mas agora vocês têm acesso à verdade. Vocês têm acesso a mim. Aleluia. E hoje é ceia. E eu vou fazer menção à última ceia em que Jesus se despiu. Dobrou os pés, pegou uma toalha, uma bacia, lavou os pés dos seus discípulos. Porque ele sabia que ele era responsável por cumprir o plano e o propósito, por ser aquele que carrega essa glória de Deus. E se para cumprir os planos e propósitos, ele tinha que se esvaziar ao ponto de assumir a forma de servo, e assumir essa forma de servo era assumir a forma do escravo mais humilde, que era aquele que lavava o pé. Ok, tudo bem. Porque é para um propósito maior. E aí, talvez você não lavasse o pé de um ladrão e um cagueta, mas Jesus lavou o pé de Judas. Talvez você não lavasse o pé daquele amigo. Sabe aquele amigo que só é teu amigo quando ninguém sabe? Já tiveram um amigo desse, que ele é teu amigo só na particularidade ali da tua amizade? Porque quando ele está no meio de outros amigos, ele também te zoa, ele também zomba da tua cara e ele finge que não te conhece? Que nega que é teu amigo? Mas Jesus lavou o pé de Pedro. Talvez você não lavasse o pé de uma pessoa que na hora do vamos ver, correu e te largou para trás. Sabe quando você está na escola, que você fala assim, eu vou falar com a professora, vamos lá. Aí, professora, quando você olha para trás, só sobrou você? Já passaram por isso? Eu, como era a líder da classe, já passei por isso. Mas Jesus lavou o pé de todos os discípulos. Aleluia, porque ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Mas ele aniquilou-se a si mesmo. Tem umas coisas na particularidade de Jesus. Deus, ele disse, haja luz e houve. Mas ele não transformou as pedras em pães. Porque você tinha que ser salvo. Ele criou tudo que existe, tudo, mas ele não se curvou para receber os reinos desse mundo, porque nós precisávamos ser salvos. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele não se encantou com as multidões. Ele manteve o padrão de santidade. Aleluia. Porque a preocupação de Jesus não foi agradar o mundo, foi revelar a glória do Pai. Aleluia. E foi para isso, meus irmãos, que o eterno Deus nos chamou. Para nós sermos a imagem do seu Filho. Para que através de nós a glória do Pai seja revelada. Quando o mundo olha bem no seu rosto, ele tem que ver refletido Jesus em você. Olha bem para o irmão que está do teu lado, porque ele é a imagem do Deus invisível. Ele reflete Jesus. Aleluia.
A Bíblia diz que o cabelo de Sansão, depois que furaram os olhos dele, depois que ele ficou trabalhando no lugar de boi, o cabelo dele voltou a crescer e ele teve uma outra chance, uma última chance. Sabe, irmãos, eu vou encerrar com isso. Quando o crente cai, o inferno dá risada. Sansão foi usado para divertir os filisteus. Para divertir. Chama lá Sansão. Empurravam ele e ele cego. Era um reflexo da vida dele, de como ele viveu. Ele era cego. Ele não entendeu que o processo, os projetos de Deus para ele eram tão mais excelentes do que a prostituição. Eram tão mais excelentes do que a pornografia. Eram tão mais excelentes do que ser igual ao mundo. E quando ele caiu, o inferno riu. O inferno riu, porque muitas vezes Satanás, ele está ali, ó, só esperando o crente cair, que é para ele rir. Mas hoje, nós temos a decisão de aprender com o erro de Sansão. E tomar a decisão de sermos diferentes. Tomarmos a decisão de termos uma vida nova e muito mais excelente, e sermos como o Deus idealizou para nós. Olha para a tua vida, para o teu interior e pensa, qual foi a promessa que o Senhor te fez quando você foi para Jesus? De que maneira Ele queria te usar? Eu contei para vocês semana passada aqui, quando eu falei que eu ia para o banco, Deus usou uma pessoa para falar que Ele não me chamou para banco. Você sabe a maneira como Deus quer te usar. Então, pare de se desviar do caminho para ver leão. Pare de se contaminar com mel de corpo podre. É mel, ai, que delícia, mas está contaminado. Às vezes é amargo tomar a decisão certa, mas os frutos virão. Os frutos virão. Então, em nome de Jesus, nessa manhã, baixa a tua cabeça. E ore. E fale com o Espírito Santo. Qual é a área que você precisa santificar na tua vida? Senhor, em nome de Jesus, nos mostra. No que, Senhor? O que tem contaminado a minha vida? O que tem, Senhor, impedido de viver o pleno? O que tem impedido, Senhor, o que tem nos impedido de viver as promessas, os sonhos de Deus para a nossa vida? Tira de nós. Tira do nosso coração. Nessa manhã, Senhor, em que nós vamos participar da mesa, nós vamos participar do pão, do corpo de Jesus, do sangue de Jesus. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, porque nós esquecemos que nós somos responsáveis pela Tua glória, por manifestar essa glória, por sermos, Senhor, portadores dessa glória. Porque, Senhor, quantas vezes nós temos escolhido ser conforme, nós temos assumido a forma do mundo, nós queremos ser igual ao mundo, nós agimos, nós falamos, nós vestimos, nós pensamos como o mundo, mas nessa manhã santifica-nos.
A tua palavra diz, santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Senhor, a tua palavra foi pregada, foi manifesta nessa manhã. Então, Senhor, em nome de Jesus, santifica-nos na verdade. Que nada, Senhor, nada fique entre nós e a nossa comunhão contigo. Que nada seja mais importante que a tua presença. Que nada, Senhor, nada seja maior do que Jesus em nós. Que nós possamos desenvolver um relacionamento. Sansão não entendeu que não era apenas uma troca. Eu vou para Deus para que Ele me use. Eu clamo ao Senhor para que Ele me use. Não é uma troca, não é sobre ser usado, mas é sobre ter relacionamento. Ele não percebeu que Jesus, que o Espírito Santo não habitava mais nele, porque ele só procurava o Espírito para ser usado. Ele não sabia o que o Espírito Santo aprova. Então não é sobre ter poder apenas, não é apenas sobre ser usado, mas é sobre ter comunhão. É sobre ser amigo de Deus. É sobre escolher o Senhor, porque o Senhor é a nossa pessoa favorita. Ser usado é uma consequência. Haverão momentos que o Senhor não vai nos usar. Haverá momentos que a profecia não virá. Haverá momentos que o Senhor estará em silêncio. Mas ainda assim, nós teremos comunhão contigo. Porque além de desfrutar desse poder, ore canta naia subirianda labaxere balabás. Re canta naia subirianda labaxai. Queremos abrir mão dessa visão da troca. Queremos abrir mão dessa visão de só ir a Ti para receber. Queremos ser amigos de Deus. Queremos ser amigos de Deus. Queremos ser amigos. Orianda labaxaire comanae sobirianda. Queremos ser amigos. Queremos que o Senhor olhe para nós e se alegre. Queremos que o Senhor olhe para nós e se alegre com a nossa vida. Não porque nós estamos fazendo qualquer coisa, mas porque nós estamos abrigados nele. Arianda labaxere balabaxaire comanaia sai. Lianda labacire comanaia sobe.